E aí, game designers, tudo certo? Aqui é Fabiano, Fábrica de Jogos, e hoje vamos falar sobre um princípio que vem da área de psicologia aí, para a gente entender um pouco de como esse princípio pode nos ajudar em termos de game design. Então, ó, vamos lá, redes sociais da Fábrica estão aqui embaixo para você acompanhar e saber das novidades. Gente, o fato é que quando a gente joga, a gente tem algumas emoções, tem alguns sentimentos, tem alguma certa de motivação, né? Pra quando a gente joga. Eu, por exemplo, Mega Man 3, cara, eu adoro Mega Man. Eu acho que pra quem acompanha aqui o canal já há um bom tempo sabe disso. Eu adoro bastante Mega Man. E pra mim, Mega Man 3 é um dos jogos, assim, da franquia que eu gosto bastante dele e que mora no meu coração. Às vezes eu me pego, ai, que vontade de jogar Mega Man, eu vou lá e jogo porque me traz sentimentos de nostalgia, de lembrar do passado também, e isso tudo faz parte da minha forma também de motivação, certo? Já também às vezes é legal com os amigos, com a galera, jogar por exemplo Among Us, né? Vai lá e joga, aí um sacaneia o outro ali no jogo, e aí fica aquela brincadeira social bem legal dentro do jogo, né? Isso motiva, né? O jogar social motiva a gente também a jogar com a galera, e jogar em galera às vezes até nos influencia como é que a gente vai jogar, o modo de jogo, como é que a gente vai agir naquele grupo, né? A gente acaba sendo até moldado muitas vezes a agir naquele grupo de uma forma, e às vezes até vai jogar em outro grupo, age de outra forma, né? Que a gente acaba meio que condicionado de acordo com o grupo, com a cultura do grupo, com o que o grupo tá fazendo. Ou ainda, né, no Kingdom Hearts, né, a gente pode fazer as coleções ali. A gente está completando, só falta mais um itemzinho ali, vou coletar, né? Mas porque Kingdom Hearts tem bastante coisa para coletar, bastante coleção, né? Para ser feita. E aí, vamos fazer pra gente fechar tudo 100%, fechar só aquele itemzinho. E aí você se sente motivado a também buscar, né? Porque já tá quase no final, né? Por que não fechar, né? Falta só um baúzinho, falta só mais alguma coisa, então é bem legal nesse sentido, a gente vai lá e busca para bater aquela meta, basicamente se motiva mais para isso. Na verdade, se você perceber tudo isso, gente, que eu falei até agora, eu tô falando sobre situações que a gente tá o quê? Sempre fazendo o quê? Uma motivação, buscando uma motivação, seja minha interna ou seja externa, do que o jogo me oferece como motivação. Isso tem muito a ver com o princípio que a gente vai trabalhar aqui, que é a caixa de Skinner, né? A caixa de Skinner vem da teoria do behaviorismo. Eu não sou eu não sou assim psicólogo, tá bom, gente? Então, o que eu sei é de estudos que eu fiz, né, independente. Então eu quero trazer esse conhecimento aqui para vocês. E a caixa de Skinner, ela traz um comportamento que a gente chama de condicionamento operante. O que é esse comportamento, então? Ele diz assim, ó, condicionamento operante se trata de uma forma de aprendizagem que se vale do reforço e ou punição para o seu funcionamento, né? E jogos não tem muito isso, gente. A gente o tempo inteiro não recebe recompensas e não recebe punições. Se eu cair de um buraco do jogo não é uma punição? Se eu ganho uma moedinha, não é uma recompensa? Então a gente o tempo inteiro é motivado por recompensas e punições, não é verdade? É uma forma de a gente aprender a jogar, não é? Porque se eu cair no buraco, eu sei que eu não posso cair ali naquele buraco, eu tenho que evitar o buraco, certo? E se eu ganho uma moeda por alguma ação que eu fiz certa, então significa que eu estou no caminho certo, correto? Então é uma forma de aprendizagem com certeza. Por meio disso, que se estabelece ou não as chances de um comportamento ser repetido no futuro. Se eu aprendo, é exatamente isso. Se eu cair no buraco, eu nunca mais vou cair mais no buraco, porque eu condiciono um comportamento no jogador, dizer não caia no buraco, porque senão tu vai morrer, entendeu? E a natureza desse processo é determinante para moldar a postura de um indivíduo. E é assim que a gente molda a postura de um jogador também, certo? O condicionamento operante vai nos ajudar muito nesse sentido. Mas aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas o que tem a ver isso com caixa de Skinner? O princípio da caixa de Skinner, ele surgiu, gente, por quê? Porque foi feito um experimento com um ratinho, que vocês estão vendo ali, ó. Com aquele ratinho. O ratinho, ele tinha aquelas botõezinhos ali para apertar, e dado o que ele fazia naqueles botõezinhos, ele basicamente recebia uma recompensa, tá? Por isso. Ou recebia uma punição, dado o que ele fazia. E essa forma de apertar o botão, ela variava. Às vezes tinha que pressionar mais um botão, outro tinha que segurar mais tempo. Enfim, tinha algumas variações que eram feitas para receber a recompensa ou receber a punição. O fato é que o ratinho acabava sendo condicionado a um comportamento e ele basicamente era moldado a fazer o que eu queria que ele fizesse, certo? Basicamente. Daí, baseado nessa caixa, foi percebido que realmente a gente pode ensinar por reforço, né, seja por punição ou por uma recompensa, eu posso ensinar alguém a algo e condicionar a postura do indivíduo, eu posso moldar essa postura, né? Foi percebido assim com o rato, e que também a gente pode aplicar esse mesmo princípio também para seres humanos, e aí com os jogos a gente vai fazer muito isso, e é muito frequente que a gente faz isso sim. Se você já está curtindo esse vídeo, dá aquele joinha bem esperto, e aprender princípios de game design e o que é game design,
Tem o meu e-book gratuito aqui, Os Segredos para as Games Viciantes, que tu pode baixar de graça para aprender mais, tá bom? Basicamente, a caixa de Skinner acaba te ajudando a antecipar comportamentos do jogador. É porque você já treina o comportamento dele, você já condiciona aquele comportamento. Então quando ele vai agir, você coloca um elemento lá no jogo, você já sabe o que ele vai fazer ali. Porque tu já antecipou esse comportamento, tu já treinou antes. E aí tu já sabe como é que ele vai agir. Então isso é muito bom, porque te traz uma previsibilidade muito maior naquela mecânica que tu vai criar, naquele level design que tu vai pensar, no que tu vai trabalhar dentro do teu jogo. E aí para isso, pessoal, nós temos algumas motivações que a gente pode trabalhar aqui com o jogo, né? A motivação extrínseca, ou seja, o que é uma motivação extrínseca? É aquela que vem de fora, basicamente, né? É aquela até que é mais tangível pra gente. Que é o quê? Você receber incentivos, recompensas pelo meio externo, né? Então, moedinha, vida, níveis, conquistas, itens. Jogos como Candy Crush de mobile utilizam muito dessa estratégia, né? Até diria que são muito mais motivação extrínseca do que propriamente a intrínseca, que a gente vai ver depois. É basicamente isso, tu vai jogando e só pensando na recompensa. Ah, vou jogar mais um pouquinho porque daí eu vou ter mais uma recompensa. Ah, porque eu vou bater a meta do dia, a meta da semana, né? Jogos mobile faz muito essa parte. E tu acaba ficando jogando muitas vezes só pela motivação extrínseca. Tu às vezes nem tem motivação de vontade própria, de eu gosto muito desse jogo. Às vezes tu tá jogando só pelo embalo, porque o tempo tá chato, porque eu tenho que esperar a fila do banco aqui, tenho que passar o tempo de alguma forma, né? E aí tu ganha esse benefício ali jogando basicamente Candy Crush, né? Mas tem jogos que trabalham muito também a motivação intrínseca, né? E claro que aqui eu trouxe exemplos bem extremos pra gente entender bem esses tipos de motivações. E aqui no caso eu coloco o Minecraft. Muita gente joga Minecraft, gente, é um jogo que não tem pause, não tem nada, né, na sua essência, né? Claro, tem os modos lá de jogo, daí depois que tem outras formas. Mas basicamente a essência do Minecraft é um sandbox. É um jogo que tu vai brincando ali, vai montando as tuas coisas, mas não tem um ponto, não tem vida, não tem nada. Você cria o seu objetivo, você monta o que tem que fazer, ninguém te obrigou a construir aquela casa lá grandona, entende? Você constrói, faz várias coisas. E tudo por quê? Porque você se sente realizado em fazer aquela tarefa que o jogo propõe. Não tem ninguém te influenciando, dizendo, vai lá e consiga um troféu, vai lá e conquista um item tal, entende? Você brinca e você vai montando suas coisas porque você gosta daquela atividade. Então a motivação intrínseca, é a atividade em si a recompensa. Jogam o jogo porque gostam dele, não necessariamente pelas recompensas, tá certo? Então a motivação intrínseca ela é muito poderosa, ela é uma das mais difíceis de trabalhar também em jogos, mas que ela torna a experiência muito mais rica pra gente como jogo, né, para o jogador principalmente. E agora a gente vai trazer alguns exemplos aqui pra vocês, além dos que eu já citei, de motivação extrínseca e intrínseca. O jogo de poker, por exemplo, ele é uma motivação puramente extrínseca, né? Você tá ali pela recompensa. Gente, tente jogar poker, gente, sem valer dinheiro, tá? Sem valer uma recompensa. É um jogo que se torna meio chato, entendeu? Não tem graça. Pelo menos pra mim não tem menor graça jogar poker sem valer dinheiro, entendeu? Não tem graça. Porque basicamente o poker é motivado por motivação extrínseca. Então você precisa ter aquela motivação a mais para poder jogar o poker, certo? E aí com isso, se não tiver basicamente essa motivação, o jogo se torna basicamente desinteressante. E já no caso do jogo, por exemplo, como o Chrome Squad, você tem aí motivação extrínseca, porque tem os pontos, a vida, toda aquela coisa, e também tem a motivação intrínseca, que é aquela de você, eu quero ter o melhor estúdio, eu quero ter os melhores equipamentos, eu quero montar o meu estúdio aqui para ser legal, entendeu? Eu quero ter mais... E isso aí não depende tanto do extrínseco, depende mais do intrínseco, do que eu quero, como curiosidade, como ter uma maestria, vamos dizer assim, né? Exploração, e aí são coisas muito mais intrínsecas do que propriamente extrínsecas, que vêm do externo. Aqui trago o Pokémon também, e vocês vão ver que é muito comum a gente encontrar jogos que tem tanto motivação extrínseca quanto intrínseca. No caso do Pokémon a gente tem isso, né? E tem o extrínseco, capturar Pokémons, as coleções, fazer coleção, né? Novas insígnias, né? Obter para chegar lá mais longe, batalhas contra os treinadores, que é daí a questão social, né? Novos ataques e itens, poder, experiência, status, né? Níveis e premiações variáveis e derrota, né? Então, basicamente, tem tanto punição aqui como recompensa também estou colocando aqui no pacote. Mas tem a parte intrínseca também do negócio, que é o quê? É o meu tipo de jogo, eu gosto desse tipo de jogo, então isso aí é muito mais do eu, né? Do interno, né? Autoexpressão, eu me autoexpressar com um Pokémon do tipo tal, com um nick, com o apelido que eu dei, isso é muito autoexpressão, entendeu? Customização, de certa forma, sempre tá muito relacionado ao intrínseco aqui, né? A customização de um personagem, né? O sentimento de conquista também,
o fluxo, ou seja, o flow, né? Você tá imerso ali, perdendo a noção de tempo, quando tá jogando e tal. Isso é muito intrínseco também. E ser um mestre Pokémon imbatível, aquela questão da maestria também, né? De ser um mestre, né? Nas atividades ali do jogo do Pokémon, também é uma atividade mais intrínseca. E a gente vê que os jogos, na verdade, têm um equilíbrio aí muito interessante entre esses elementos, né? E pode ver que todos eles, gente, estão condicionando o comportamento seu. Vocês estão te orientando a criar um comportamento que se repete ao longo do processo. Tá? Percebem isso? Por exemplo, em Mega Man The Wily Wars, você tem essa parte de recompensas, só que as recompensas são variáveis, porque de acordo com o inimigo que você mata, você basicamente vai ganhar recompensas diferentes, e essas recompensas variam de acordo com o que tu matou. Então, matou ali, não aparece nada muitas vezes. Outro matou, aparece uma energia maior, ou uma energia menor, ou uma energia para arma. Ou às vezes, com muito esforço, parece uma vidinha, entendeu? E essa recompensa variável te incentiva ao quê? A um comportamento, matar os inimigos para virem itens especiais que você precisa, certo? Então pode vir uma vida, uma energia grande, uma energia pequena, uma energia para arma grande, uma energia para arma pequena, ou nada, simplesmente vir nada. Essa aleatoriedade é legal porque ela traz um fator de não deixar a coisa tão desbalanceada e gerar surpresa também no jogador, né? Ele surpreendeu o jogador. Isso é sempre muito interessante porque isso gera curiosidade também e descoberta. Acaba sendo uma motivação extrínseca no sentido de você ter a recompensa, mas também acaba também sendo um pouco intrínseca nessa questão de gerar curiosidade e exploração. Ou seja, você tem um incentivo intrínseco aí. Quanto mais matar inimigos, mais chance eu tenho de ganhar itens. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui no Mega Man. E a maioria dos Mega Man segue muito essa lógica também perante essa questão. Aqui no Chip Dale do Nintendinho, você também tem isso. Se eu explorar cada vez mais as caixinhas e coletar as flores, posso ganhar vidas extras, certo? Então, e ainda tem mais uma, né? Passou a fase, uma fase bônus aí pra ti de presente, mais uma recompensa que eu te dou por ter concluído a fase. E aí, ó, de novo, trabalha a questão de variável, porque tu não sabe onde tá a vida, tu não sabe onde é que tá os itens, tu tem que procurar no bônus, na fase bônus, onde é que tá a vidinha, né? Dentre as caixas que foram apresentadas ali. Então isso é muito interessante porque, de novo, traz a recompensa, te condiciona um comportamento, tá vendo? Ou seja, daí eu já consigo criar uma previsibilidade do jogador, que ele vai ter que vai ficar explorando as caixinhas, né? Basicamente para achar itens, para achar coisas ali, né? Então, veja, percebe como a gente acaba induzindo um comportamento previsível do jogador, do que ele vai fazer, dado a repetição e dado as recompensas e punições que a gente vai dando para ele. Aqui eu trago para vocês do Zelda também, do Legend of Zelda, e é interessante que, de acordo com o personagem que você mata, basicamente você tem itens que vão sendo dropados. E aí com isso você também já cria um incentivo à exploração para o jogador, dadas as recompensas que ele vai receber, e isso aqui é variável, né? Tu não sabe em que momento que vai vir o quê, e com isso novamente eu estou condicionando o jogador a um comportamento de sempre estar buscando matar os inimigos, para explorar mais itens, tá vendo? Só que eu não entrego isso de forma fixa, de forma esperada, porque a ideia é você fazer o jogador explorar mais, se esforçar mais também, pelo objetivo que ele tá buscando. E aqui no Sonic também, né? Junte todas as esmeraldas e tem um poder final diferente, tem um final diferente, inclusive, né? Porque se você não coleta todas as esmeraldas, o Robotnik, o Eggman, fica lá rindo de ti, né? Basicamente, né? Então, isso também é uma forma de dar uma recompensa, no caso aqui mais fixa, né? Para que o jogador também consiga aproveitar mais o desempenho também, valorizar o desempenho dele. E aí ele vai ficar catando moedinha, todas as moedinhas certinho nas fases, se cuidar mais para não levar dano também, porque ele quer buscar esse objetivo aqui, de ter as esmeraldas, né? Então, isso é uma forma de também, de novo, tá condicionando o jogador a um comportamento que a gente quer. E aqui, claro, alguns exemplos de punições para vocês. Então, tipo, no Sonic perder moedas, é uma forma de punição. Esse aqui é bem legal, e é muito usado em jogos que tem muita morte, né? Que ele te dá uma recompensa pela quantidade de mortes, para amenizar um pouco esse fator de morrer muito. Então ele vai te dando bônus de recompensas pelas mortes que você já foi tendo. Isso é muito interessante. Tem jogos também que fazem isso como incentivo também para te explorar mais o jogo também. Então às vezes você... eu quero ir para fora da tela do jogo, por exemplo. Aí tu ganha uma recompensa por isso. Por quê? Para te incentivar mais a exploração e fazer mais possibilidades também. Isso é interessante, isso cria mais formas de motivação para o jogador ali. Perdeu vida? Também é uma punição, né? Você perdeu dinheiro, no caso do Pokémon, só que Pokémon tu volta para sendo Pokémon também, tem outras coisas, né, no pacote, mas também perde dinheiro, né, quando perde a batalha.
e voltar ao save point. Morreu? Volta pro último save point que tu fez, né? Pra você continuar de lá, basicamente. Tá? Também são formas aí de punição que você tem, então tem que fazer tudo de novo, porque você sofreu a punição. Punição sempre a gente cuida, né? Pra não ser em excesso e ser jogo muito punitivo, porque punição demais acaba levando basicamente o jogador à frustração e acaba muitas vezes desistindo do jogo, né? Então tem que ter aquele equilíbrio, tem que ter a motivação intrínseca também, porque senão basicamente o jogo acaba se perdendo no pacote. Outra forma também de incentivar e condicionar o comportamento do jogador é o efeito gradiente de meta, que a gente chama, né? Que é aquele efeito do tipo, a meta tá aqui, ó, mas conforme tu vai cumprindo a meta, ela tá chegando mais perto de cumprir a meta, basicamente o jogo vai ficando mais, tu vai ficando mais motivado a terminar aquela tarefa. E isso acontece com a gente, quando a gente está no início de uma tarefa, a gente está demorando mais, a gente não vê o fim daquilo, a gente não está tão motivado. Agora, quanto mais perto a gente está chegando do fim dessa tarefa, mais motivado a gente vai ficando para terminar a tarefa. E os jogos fazem muito isso, te apresentando o tempo inteiro isso. No caso do Pokémon, pô, tô com o Charmander no nível 15, tá faltando só um nível para passar pro 16 para ele evoluir. Cara, tu se sente motivado a batalhar mais e fazer mais porque tu quer ver ele evoluir logo, entendeu? Então é uma forma de motivar o jogador para que ele faça mais essas ações. Assim como também no Braid, né? Tem o quebra-cabeça para ser montado. Às vezes tu fica, pô, só falta uma pecinha aqui, né? Vou jogar um pouquinho mais aqui para fechar essa última pecinha, né? Quem nunca fez isso, né? Vou jogar mais um pouquinho para fechar essa missão aqui. Entende? Essa motivação vem do efeito gradiente de meta, de te condicionar esse comportamento de joga mais um pouquinho, porque tá quase batendo a meta já. E no Elvenar também tem isso, né? Pô, fez 17, já falta mais uma só para te fechar ali e ganhar a quest. Então faz mais um pouquinho ali, faz mais um pouquinho, que logo te abate a quest. Então eu vou me esforçar um pouquinho mais, jogar um pouquinho mais. Não vou desistir agora não vou parar agora. Tá vendo? Tu tá sendo condicionado de novo ao comportamento para ganhar aquela recompensa. O Starlit Adventures tem isso também, né? Muitas coleções, as metas, e elas são sempre apresentadas ao longo da fase. Então basicamente você está sempre buscando uma recompensa ali para continuar jogando. O Fall Guys tem muito essa questão de competição, ranqueamento, tem um pouco de autoexpressão também, né? Que eu posso montar o bonequinho como eu quero, do jeitinho que eu quero, com a fantasia que eu quero também, né? E tu pode comprar inclusive, né? Para personalizar isso, né? Então isso é muito legal. Tem gente que até fala assim pra mim, Fabiano, mas eu não vejo graça nenhuma, eu não vou gastar dinheiro em comprar roupinha pro meu bonequinho e tal. Mas tem gente que gosta, tem motivação intrínseca de querer ter autoexpressão no jogo. Ele quer ter o bonequinho do jeito que ele quer. Então as pessoas vão pagar por isso? Vão. Porque elas querem ter o boneco para mostrar pros outros que elas têm um bonequinho legal também, certo? Então a motivação vai ter muito mais intrínseca, porque não afeta em nada, né, a gameplay, né, basicamente. Não tem desempenho melhor ou pior por ter a roupinha XY. Mas isso torna muito especial pro jogador internamente, com certeza, tá? Fall Guys, aliás, é um joguinho desgraçado, né, gente? Meu Deus do céu. Eu mesmo fico com uma raiva quando eu jogo esse jogo, uma raiva. Mas é isso, ó, é uma forma de motivação também. Também no Super Mario Maker, né, o 2, o 1 também, né? Essa coisa de você criar a sua fase para os outros apreciarem é muito legal. Incentiva muito a motivação intrínseca também, né? Você criar o seu ambiente, criar o que você quer. Isso é muito interessante. Os jogos sandbox têm esse poder muito forte mesmo. No jogo Rabisco aqui também, é muito interessante porque na primeira fase já é te apresentado assim, ó. Completa todas aquelas esmeraldas ali, ó. Completa tudo ali. Que, ó, olha lá o que te espera no final, aquela estrelinha azul lá. Então, é muito legal, porque desde o início já fica explícito o que tu pode fazer. Inclusive te apresenta uma motivação extra, que é você fechar também e no tempo mais rápido possível o jogo também. Tu pega um reloginho ali na primeira fase e já tem essa motivação apresentada também, né? Então é muito interessante como a motivação já vai sendo trabalhada no jogador, de forma que ele já vai sendo direcionado para uma meta, direcionado para uma motivação extrínseca também. Basicamente, então, para gente fechar, de toda essa parte de caixa de Skinner, o que eu digo para vocês é assim, ó, oriente o jogador, incentive ao que deseja com recompensas e punições e repetição, né, para reforçar esse comportamento e fazê-lo voltar a jogar, né, também, né, porque jogo de mobile, por exemplo, faz muito isso, né, missão diária, missão semanal, missão disso, missão daquilo, para reter o jogador jogando o jogo o tempo inteiro. Isso é muito importante no jogo de mobile, porque é assim que tu vai fazer toda a estratégia ali para monetizar e também para incentivar o cara a continuar jogando. Então é um fator de motivação que você vai trabalhar muito mais puxado pro extrínseco, com certeza. Balanceia as recompensas também que tu vai dar, né? De acordo com o esforço que o jogador teve pra conseguir, né? Porque não dá pra dar... O cara matou um chefão poderoso, tem que dar um item bom. Matou um simplesinho, tem que dar um item, né? Mais simples, né? Porque senão tu vai desbalancear o jogo. Tem que cuidar pra não estragar a experiência no futuro, porque às vezes tu deixa o jogador muito bombado e aí ele fica muito forte, consegue vencer as outras coisas muito fácil.
Então tem que cuidar com isso e gerar fator surpresa e deixar claro o progresso para ele, né? Fator surpresa é sempre interessante, gente, porque gera um pouquinho mais de motivação ali, né? Porque não sabe o que vai vir, né? É variável. E também deixe claro o progresso para ele, né? Inclusive deixando ele quase cumprir ali, né? Incentivando a isso, porque daí tem efeito gradiente e faz ele querer continuar a jogar mais. Balanceie as punições para o jogador não abandonar o jogo, né? Então isso já foi falado. Incentive o seu jogo ao intrínseco também, como descoberta, curiosidade, autoexpressão, maestria, é sempre interessante. E considere, claro, o perfil de jogador que você está tendo, porque dado a isso você vai ter variações de punições, de recompensa, de tolerância, tipo de jogo, plataforma, enfim, uma série de coisas que vão variar de acordo com o jogador que tu vai ter para fazer o jogo pensar nessa fórmula de punição e recompensa. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar aqui participando, aprender um pouco sobre caixa de Skinner. Esse é um princípio muito válido para a gente usar em jogos. É muito fácil de entender, né, de começar a botar em prática para condicionar o comportamento que a gente quer para o jogador, de direcionar o que a gente quer que ele faça, basicamente. E você pode aprender vários princípios de game design também nos meus cursos. A gente vem estudar comigo e aprender a fazer projetos de game design, fazer game design de verdade, com profundidade. Tá certo, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo, então. Se inscrevam, compartilhem, curtam. Tchau pra vocês, então. E até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!